povo segue lá no aeroporto de Congonhas, nesse saguão lindíssimo, realmente reconhecido por essa arquitetura modernista, mas que está abarrotado, quase que não dá para enxergar esse piso maravilhoso, né, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Natália. Pois é, eu fui uma das pessoas que teve, aliás, não só 2 voos cancelados, eu ia para Brasília para acompanhar um evento pelo Metrópolis e acabei não conseguindo embarcar por causa de toda essa situação, isso desde quarta-feira. Então, quarta-feira à noite, eu tinha um voo que estava marcado para o início da noite ali, por volta das 5 horas, né, finalzinho da tarde, e ele foi cancelado. Depois, um outro voo marcado para amanhã, de quinta-feira, também foi cancelado. E aí eu falei, estamos aqui no aeroporto, então vamos noticiar, porque eu, de longe, não era a única pessoa que estava sofrendo com todos os impactos daqueles cancelamentos. E aí hoje, né, você comentou desse movimento, a gente tem aqui atrás o movimento de passageiros no check-in da Gol, da companhia aérea Gol. O movimento aqui está intenso, mas ele já está bem melhor do que nos últimos 2 dias, Natália. Nos últimos 2 dias aqui virou um verdadeiro caos, com filas intermináveis que davam voltas, chegavam aqui, atravessavam todo o saguão do aeroporto e muitos passageiros sem saber o que aconteceria na situação deles, né? Sem ter informações ali. O aeroporto de Congonhas hoje, segundo a concessionária AENA, já tem 3 voos cancelados, uma chegada e 2 partidas. E ontem o número de cancelamentos foi de 121 voos aqui em Congonhas. Na quarta foi o pior dia, de fato, 181 voos cancelados. Então, somando esses 3 dias, só aqui em Congonhas a gente teve 305 voos cancelados, é bastante coisa mesmo, muita gente impactada por isso. E aí também teve, claro, impacto em Guarulhos, impacto em Viracopos, que é o aeroporto aqui de Campinas. Em Guarulhos, por exemplo, o balanço que eles divulgaram ontem à noite, o balanço mais recente que a gente tem acesso, falava em 72 voos cancelados. Então, quando a gente soma tudo, e também o caso de Viracopos, a gente já passa de 400 voos cancelados nesses 3 dias, né? Desde quarta-feira até agora. E aí é o que vocês puderam acompanhar na reportagem. Muita gente sofrendo com a falta de informações. Então, as pessoas não conseguem hotéis para se hospedar, os hotéis aqui da região completamente lotados, as companhias aéreas demoram para falar como que vai ficar a situação daqueles voos, todo mundo, claro, desesperado, preocupado, sem saber o que vai acontecer, principalmente quem faz conexão aqui em São Paulo, né? Porque os moradores da cidade, claro, conseguem voltar para suas casas, mas quem é de outro estado fica aqui dormindo no chão do aeroporto. Foi uma cena que a gente viu ontem, e é claro, uma cena bem absurda, né? Assim, o fato dessas pessoas não estarem conseguindo serem transferidas para nenhum lugar. Então, a situação ainda é ruim, mas ela já deixou de ser tão ruim quanto a gente viu nos últimos 2 dias. A gente torce para que melhore nas próximas horas e que para todo mundo consiga aí fazer seus voos normalmente, Natália. Já é pequeno para as demandas comuns, né, para o dia a dia, e tem muitos voos, é gente de tudo quanto é lugar passando por aí, e essa parte aí, né, de antes do embarque, de antes do raio-x, tem poucos corredores, assim, eu não consigo imaginar, né, toda essa realidade que aconteceu durante essa semana com as pessoas tendo que dormir aí, porque como são diversos, centenas de voos cancelados, as companhias não estão dando conta de mandar essas pessoas para hotéis. Os hotéis aí no entorno de Congonhas já estão lotados, o trânsito está terrível, né? A Jéssica teve bastante dificuldade para chegar, para conseguir conversar com a gente aqui ao vivo no Acorda. Então, assim, é um caos que vai escalonando e, claro, assim como você bem pontuou, os outros aeroportos de São Paulo ficam lotados por causa desses desvios. E mais, né? Aeroportos de outras partes do Brasil também não conseguem mandar os seus voos para São Paulo, porque o aeroporto está caótico. Então é um problema que causa com a vida do brasileiro, né, no país todo. Ainda mais num final de ano em que as pessoas estão muito ansiosas para descansarem finalmente. Imagina, a gente viu, né, a Jéssica conversou com um montão de gente com mais idade e que passou a noite no aeroporto, nesses corredores pequenos aí do aeroporto de Congonhas, abarrotados, né, Jéssica? É isso, é uma situação assim muito crítica mesmo que a gente viu nos últimos dias aqui.
como você disse, não é um aeroporto tão grande assim. Então, era muito difícil de andar aqui no aeroporto, né? E aí, obviamente, com toda essa confusão, né, a quantidade de pessoas que era muito grande, as pessoas começavam a ficar irritadas umas com as outras, né? Então, a gente viu vários princípios de confusão, assim, uma pessoa passava, tentava passar para pegar uma informação, o outro falava, mas você está furando a minha fila, e, enfim, isso aconteceu com muitas pessoas, isso aconteceu inclusive comigo. Eu fui pegar uma informação com um funcionário, e aí um senhor que estava atrás de mim falou, não, mas você está querendo passar na minha frente? Eu falei, moço, não estou, eu estou só querendo saber uma informação, não estou pedindo para ele resolver meu problema, só estou querendo saber para onde eu vou. Porque as filas eram tão grandes que também você não sabia para onde você tinha que ir. Eu me lembro na quarta-feira, inclusive, Natália, que a gente chegou um momento que as filas de duas companhias aéreas, da Gol e da Azul, elas se misturaram. Então, as pessoas que chegavam no meio ali não sabiam se elas estavam na fila de uma ou na fila da outra. Tudo muito complicado, assim. Fora que, para quem fica, né, nessas horas todas esperando aqui no aeroporto e acaba precisando comer aqui, é extremamente caro. Então, por exemplo, um brownie aqui na lanchonete que a gente está do lado custa R$ 30, um brownie. Uma garrafa d'água custa R$ 12,80. E aí é isso, né? Que se você não estava preparado para isso, você acaba tendo que gastar muito dinheiro. E, obviamente, tem muita gente que não consegue. A gente, inclusive, ontem falou com uma família que ficou o dia inteiro sem comer, porque no caso deles era um voo da Gol, e a Gol estava dizendo para eles, olha, vocês podem comer que a gente reembolsa depois. Mas era uma família de 6 pessoas. Eles falaram, a gente não tem dinheiro para comer aqui, não dá para comer aqui. Então, eles ficaram sem comer. Quando eu conversei com eles, eles tinham acabado de pedir marmitas pelo iFood, porque eles acharam um lugar que a marmita era barata. E aí, uma funcionária que viu a situação deles ali também ofertou algumas frutas para eles da marmita pessoal dela. Então, ela buscou as frutas ali na bolsinha dela para ajudar essa família que dormiu no chão do aeroporto também. Nossa, sim. E esses vouchers ridículos, né? De R$ 40, é isso. Você falou, um brownie que não alimenta, né? É um docinho ali que te traz uma alegria, mas não é uma alimentação. R$ 30. E a gente ouve, né, esses relatos dos vouchers que as companhias dão. Eu já passei por voo cancelado, e é isso, é voucher de R$ 40, que mal dá para comprar um brownie. Ô, Jéssica, as previsões são de melhora aí no tempo, mas mesmo assim, para além dos voos cancelados, que é uma situação extremamente caótica, né, que escala e vai para diversos outros problemas, tem também a questão da falta de luz, né? A gente tem os relatos aí de São Paulo, os registros de casas, de hospitais, de comércios, sem energia há alguns dias. Lá no dia mais crítico do ciclone, chegou a 2 milhões, né, de imóveis, e agora o número vai diminuindo, mas ainda é um número bastante substancial, né? Bastante alto. Aqui na região metropolitana de São Paulo são mais de 800 clientes da Enel. Então, pensa que cada cliente é um imóvel, né? Mais de 800 imóveis sem energia. Só na capital paulista, a última informação que eu tenho aqui é de que 589, 130 imóveis estavam sem energia já na manhã dessa sexta-feira. Então, é muita gente que, assim, não está conseguindo tomar banho direito, não está conseguindo cozinhar, não está conseguindo, enfim, ter uma rotina básica ali, carregar os celulares. E essa é uma situação, Natália, que a gente aqui em São Paulo, infelizmente, está se acostumando a ver. Não sei nem se a gente pode dizer que vira costume, porque comum não é aceitável que a gente passe tantos dias sem energia, mas toda vez que tem uma situação climática como a que a gente tem visto, né, e que vão ficar cada vez mais comuns por causa das mudanças climáticas, a gente passa pela falta de energia aqui e demora muito para voltar. Então, é um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí, no meio disso, inclusive, hoje o nosso repórter Enzo Marcos, ele noticiou ali que um funcionário foi preso cobrando propina para religar a energia antes na casa, ali numa rua da Vila Mariana. Então, pensa, no meio de todo esse caos, tanta gente sofrendo, ainda tem gente querendo tirar proveito de toda essa situação. É muito absurdo, é o tipo de situação que a gente não pode aceitar. A Enel, ela diz que não tem prazo para responder, né, todas as solicitações aí de religação de energia, porque diz que foi um evento acima do esperado. É uma história que a gente também já está cansado de ouvir aqui, né?
não, foi um vendaval histórico, mas a reflexão que fica daqui para frente, a gente já sabe que cada ano a gente vai ter novamente um evento climático extremo. Então, os especialistas já dizem isso e a gente precisa estar preparado, né? Então, enfim, isso tem gerado embates na esfera política também, aí em Brasília, aqui em São Paulo, com o prefeito, o governador se pronunciando, cobrando a Enel. E a gente, claro, acompanha tudo isso, mas não há previsão para que esses imóveis tenham a luz religada em muitos dos casos aqui de São Paulo. Isso que é terrível, né? A não previsão para que as pessoas voltem ao normal. Tá certo, Jéssica Bernardo, uma das nossas repórteres da nossa redação de São Paulo. Jéssica, muito obrigada, é sempre um prazer te ter aqui, viu? Obrigada, Natália, até a próxima. Valeu. Jéssica.